Então, o quadro da agora é para a gente ranquear. Nós três aqui, eu vou colocar a imagem de um personagem e a gente vai discutir. Se fica em quinto lugar, esse personagem é terceiro lugar, segundo. Né? Uma tier list. Então, é isso aí. É porque eu não consigo pronunciar essa. Ó, o primeiro é Xena, a Princesa Guerreira. A Princesa Guerreira. A gente tem que discutir em que posição do top 5 ela vai ficar e por que essa posição. Primeiro o Bucão. Rapaz, o pior é saber. Fazer isso sem saber quais são os outros 4 fica difícil, né? Não. Eu mandei lá no grupo. Pode perguntar, Anderson. Eu mandei lá no grupo os 5 para você já olhar e for decidindo. Você já Princesa Guerreira. Então vamos lá. Eu coloco ela em terceiro lugar. Por quê? Porque foi das 5 que você escolheu, ela e outro foram os únicos que eu assisti, sendo que ela eu assisti quando era criança, eu não lembro praticamente mais nada, eu lembro que quando eu era adolescente perdeu a graça para mim. Mas comparado aos outros 3, ela só perde para 1. Para 2, no caso. Você votou terceiro, né? Agora Anderson, você coloca em qual posição? Eu colocaria ela em quarto lugar. Vou explicar, Xena, por quê. Eu achava muito forçado o Xena. É porque a gente não tinha tanta opção como hoje, né? Das séries. Então a gente só tínhamos TV aberta. Então era isso que a gente tinha que assistir. Era Xena. Cadê o quê? Qual era outra série que tinha na época? Que a gente lembra assim? Não tem. Eu não lembro, eu só lembro. Eu lembro de Xena e lembro. Relíquias. Eu sei lá como é o nome da série. Não lembro. De séries, não tinha, não. Tinha talvez. Que era parecida com essa série, só que com o tempo juntaram as duas e viraram uma só. É porque era o mesmo universo, eu acho. A gente não tinha tanta opção. Então eu vou colocar em quarto, aí depois explico por quê. Também. Eu não tinha tanta opção, então era ela e acabou. Agora, o meu voto, eu também coloco em quarto, mas é por causa da nostalgia. Eu olho pra Xena, eu lembro eu assistindo TV. Então, se eu lembro ao olhar essa personagem, então ela é marcante. Pode não ser essas coisas, mas marcou uma época, marcou. Então, marcou as primeiras séries de TV aberta, né? Então, 2 votos, quarto lugar, a gente bota a Xena no quarto. Se tiver 3 votos distintos assim, a gente bota o equilibrado, tá entendendo? Se um vota é primeiro, o outro em quinto, o outro terceiro, a gente bota o terceiro que é o mais equilibrado no meio. Sim. Tá entendendo? Isso aí, sem pestanejar, primeiríssimo. Primeiro, por quê? Eu tava assistindo ainda agora, antes de começar a gravação. É a minha série preferida da vida. É a série conforto, né? Que você assiste quando não tem o que assistir. E às vezes quando tem também. Porque eu tô com 3 na fila, mas eu optei por assistir essa. Mas o termo série conforto é aquela série que você sabe que vai gostar de assistir de novo. Minha série conforto é Lost e de comédia é The Office. Eu boto lá, deixo lá rodando e pronto. A minha série conforto era Chaves e ele conseguiu desbancar. A minha conforto, nesse caso, era Two and a Half Men. É bom também. Gostava. É bom. Two and a Half Men. Até onde tinha Charlie Sheen, né? Depois que ele saiu, aí eu também parei de assistir. Ficou chato mesmo, ficou chato. Sim, Anderson, Sheldon, você coloca em qual posição? Sheldon coloca em terceiro, cara. Por quê? Vou explicar porque ele é muito bom.
Foi um top de séries assim do gênero de uma comédia inteligente, né? Pode chamar de uma comédia inteligente e com novos atores, na época, muito jovens eles começaram. Né? A surpresa foi a galega, qual era o nome dela? Penny. 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 É Kelly Cuoco. Kelly Kelly Cuoco. Não, Cuoco. foi top. Kelly Cuoco. Eu coloquei em terceiro porque realmente não era minha série de conforto. Eu assisti todas as temporadas, todos os episódios eu assisti também. Mas ainda não é a minha top. Minha vez, né, de votar. Um votou primeiro, outro terceiro. Eu vou votar em quinto. Vamos distribuir. Ele é um personagem marcante, eu sei. Piada interessante, piadas de nerd, basicamente, né? Que envolve gibi, super-herói, ou coisa mais técnica de cientista. Mas aí o formato de série sitcom com essas Clark me pega muito. Apesar de eu ainda gostar de assistir The Big Bang Theory, mas eu não gosto muito dessa Clark rindo toda hora. Então faz que eu não queira assistir. Então, a posição dos votos, o que foi no meio foi o de antes, que foi terceiro. Então, ele nem vai para primeiro, nem vai para último. Então, o Sheldon foi para terceiro. Ok? Estou pasmo. Sheldon. Achei que fosse ficar pelo menos em segundo. Não. Sheldon. Não, ainda tem mais personagens, né? Eu já escolhi o meu último, já escolhi as posições. Ó, lembrando que quarto e terceiro já tá colocado. Tem o primeiro, segundo e o último colocado. Eu já fiz a ordem aqui. Eu não achei que ia ser essa ordem do jeito que tá aqui, não, mas é bom assim. Então a gente não pode mais colocar nem quarto nem terceiro, né? Vai ser primeiro, segundo ou quinta. Então vocês pensam aí. Não, mas Bucão pode, não é opinião de cada um, não? Não, porque depois, como é que ele vai... Como é que ele não dá para colocar nessas posições? Porque já tá ocupado. A gente não vota para decidir quem tá. Sim. Entendi. Isso agora, Tony Soprano do The Sopranos. Quem fala muito dessa série, ou pelo menos em alguns episódios aí, do Distorcendo, eu acho que J. Kitan falava dessa série. E eu sei dessa série porque foi a primeira série que impactou, assim, das séries HBO, que a HBO sempre fez série mais densa, mais, tá entendendo? Com um personagem mais complexo. Então, o personagem desse aqui, Tony Soprano, era mafioso, mas era um mafioso que tinha crises existenciais e fazia terapia, né? Então, a série humanizava o vilão, né? Então, isso não era feito nas séries de TV, principalmente na TV, porque ainda não era época de streaming. Então, é um personagem que marcou. Por esse marco, eu ia colocar esse personagem em terceiro, só que ele não tem mais vaga em terceiro. Então, meu voto é segundo colocado. Aí eu passo para vocês aí. Bucão. Esse eu não faço a menor ideia de quem é, então eu coloco em último. Então não tem argumento nada, que você não sabe quem é. Anderson. Eu vou também, eu nunca vi, então colocar em último. Não então, tem o que falar dele. Eu sou fanboy de HBO Original, então eu vou saber dessas séries. Então, 2 votos. Foi. Então, 2 votos. 2 votos
para quinto lugar. Então, Tony Soprano em quinto lugar. Vamos soprando ele para quinto. Agora, quem estiver assistindo, vê essa tier list, mas tier list é isso mesmo. Não faz muito sentido, ainda mais com 3 voltando, né? Vamos para mais um personagem. Lembrando que é personagens marcantes de séries. São personagens que marcaram em suas séries, marcaram o público, marcaram época. Não necessariamente a gente vai conhecer todos, né? No meu caso, eu conheço todos. Esse personagem, Anderson conhece. Walter White, Breaking Bad. Vai, Anderson. Cara, é a melhor série de todos os tempos aí. Agora aí sim, Breaking Bad, com a atuação de Brian em Professor White, e também durante a série ele adquire outro nome, né? É o Heisenberg, porque na série há uma evolução do personagem até chegar ao final. Ele muda totalmente de um professor frustrado, família em decadência, financeiramente falido, foi o personagem, falando do personagem. O cara foi enganado, ele foi, como é que se diz, enrolado na sua carreira, deram um golpe nele. Então, esse desenvolvimento dele até o final, cara, foi esse personagem, nem tanto. Você que não sabe, essa é a única série que tem um episódio nota 10 do MDB. É Breaking Bad com o personagem de Walter White, né? É a única série que tem 10, única, em um episódio. Aí, cara, minha top, eu até, no final de semana, eu terminei de assistir ela. Novamente, pela terceira vez. 3 vezes. Pela terceira vez, é top. Não tem o que falar dessa série, o cara foi 10 de 10, a série é 10 de 10, e na época ela deixou até séries de maior orçamento no bolso mesmo. Você assistiu o spin-off, o Better Call Saul? Assisti também, e assisti O Caminho, que é uma série somente com qual é o nome do Jesse, com Jesse, né? Jesse e os colegas deles, que é após a morte do professor White. Entendi. Agora, tem uma série... Primeiro. Primeiro lugar, né? Mas antes de passar para Bucão voltar, o dos meus produtores de Better Call Saul tem uma série na Apple, que é Pluribus. Depois você assiste. Se você gosta, como é os mesmos caras que produzem, você deve gostar, Anderson. Sim. Ou não, né? Ué, eu não, né? Só porque é o mesmo cara que está produzindo do Better Call Saul. Vai, Bucão, volta aí. Primeiro ou segundo, né? Bem, como todo mundo que eu conheço que já assistiu essa série fala que ela é a melhor série de todos os tempos. Menos eu. Porque eu tentei assistir e não gostei. Assistiu toda, Bucão? Nada, eu parei no segundo episódio. É porque ela vai começar a mim, se uma série não me conquista desde o primeiro, já era. Era uma evolução. Uma série que na época que foi lançada se falava muito era Prison Break. E eu tinha a maior resistência para assistir. Até que um dia um colega meu de curso me convenceu a assistir. Eu fui colocar... Eu peguei, na época eram os DVDs ainda, eu peguei os DVDs emprestados. Ainda fiquei 2 semanas com eles lá comendo poeira e eu relutando para assistir. Até que um dia ele perguntou o que eu tava achando. Eu disse, rapaz, não comecei a assistir ainda não, mas vou começar. Quando cheguei em casa, coloquei com muito contrariado. Só para não deixar ele na expectativa de novo, eu disse, eu vou assistir. Aí coloquei. O primeiro episódio já me ganhou. Eu maratonei por 12 horas no primeiro dia. Então, para mim, uma série boa é esse tipo de série.
que prende desde o primeiro episódio. E Breaking Bad não foi isso. Sim, você não voltou ainda. Sim, só pelo público que diz que tanto diz que ela é a melhor série, eu vou colocar ela em primeiro, né? Muito contrariado, porque para mim deveria ser Sheldon, mas na falta da opção, porque entre ele e o próximo eu prefiro ele ainda. Mas você disse que não se lembra quem é os próximos? Porque você acabou de Mas olhar eu olhei também, aqui né? no grupo. Eu, na minha playlist, eu voto nele em segundo só por causa da próxima. Mas eu vou voltar só para... voto vencido, mas eu vou voltar. Então, em primeiro, Walter White, né? Ou Heisenberg. É isso aí. Vamos pro... O Walter White era o professor, né? O Heisenberg era já o traficante. Mas eu vou ter que dar uma outra chance para essa série. Eu botei na lista, mas eu nunca parei para assistir. E a última personagem de Daenerys. A gente não tem nem o que voltar. Pra gente tava lá. A Daenerys Targaryen de Game of Thrones. Eu sei que antes acompanhou, apesar de não ter gostado do fim. O fim dessa personagem, meu Deus. Mas... Princesa não queimada. Você ia votar qual posição, Anderson? Não, eu ia colocar ela em segundo lugar mesmo. Segundo lugar? No caso, a personagem dela foi top. Assim, até o penúltimo episódio que o produtor bagunçou o personagem dela. Já que estamos falando de personagem, né? Então, o personagem dela, né? De Clark. O nome dela é Clark. Emilia Clarke. Foi excelente até o penúltimo episódio. Até o penúltimo. Mas depois a produção bagunçou a série, cara. Como é que pode? Enlouqueceu a mulher. Do nada ela virou uma biruta doida. Mas pela história de Game of Thrones, a família dos não queimados, que eram a raça, né? Eles enlouqueciam com o tempo, que o pai dela tinha enlouquecido também. Aí justificaram isso no final. Justificaram isso no final, mas nada a ver. Não, poderia ter terminado desse jeito, ela destruindo tudo, louca, mas eu não colocaria pro Jon Snow ter dado o fim nela. Porque não arrumou outra pessoa para fazer isso. Não, tudo bem, Jon Snow dar o fim nela, mas... Ou terminar tudo destruído, terminar a Game of Thrones tudo destruído, ela viva mesmo, mas tudo destruído, tudo doido lá. Que eu acharia melhor. Mas assim, eu ainda concordei com a morte, não, com quem matou ela, né, por causa da loucura. Mas quem assumiu o trono, aquele cara ficar mais indignado com o novo rei. O cara que passou a série todinha sem sentido nenhum, com aquele nas costas do ogro. E no final o cara é rei. Pá. O cara do corvo, né? Ele faz tanto tempo que eu não lembro os nomes do personagem. Porque eu tenho... São pouquíssimas séries que eu revejo. Quase toda série eu só vejo uma vez e esqueço. Não revejo. É pouquíssimas séries que eu faço isso. Quando a série é muito boa. E eu tentei rever. Comecei a primeira temporada de Game of Thrones e não consegui. Porque eu não gosto de estar revisitando. Vai que eu veja que era ruim e mude de opinião. Foi o meu caso com muitas séries da minha infância, séries, animes. Então, a única série que não é de comédia, tipo The Big Bang Theory e Chaves, eu não costumo revisitar, não. A única série que eu revisitei de drama, fantasia, foi Lost.
Lost eu assisti 4 vezes. Sim, o meu voto ia ser primeiro lugar para ela. Mas é voto vencido. Bucão nem precisa votar mais que ela. Daenerys é... Descartou o Bucão. E também porque eu não gosto dessa série também. Aí você já Eu teria tá colocado errado, Breaking Bad em último e ela em penúltimo. Aí Aliás, Bucão já tá... em terceiro e quarto, né? Porque em último é aquela que eu nunca nem vi. Corta a câmera Sim. dele aí, Nídio. Vamos tirar. Eita, Não, Deus. não, aí você já tá errado. Você colocar Walter em primeiro, na frente de Daenerys, tudo bem. Mas dizer que Game of Thrones não é bom, rapaz. Perto de... Não, ele não Na assistiu, ele não assistiu. Eu assisti Sim, mas 5 episódios. Também não consegui gostar. Mas você não gosta... Game of Thrones ele tem uma particularidade. Você não consegue gostar muito dos personagens, porque em sua maioria morre. Não, Não, por isso que The você- Walking Dead também é assim e eu gostei. Não, eu tô dizendo personagens em si, né? A série é Mas- boa. Mas focar em um personagem só. Que só quem sobreviveu mesmo foi ela e o. Não, foi Jon não. Snow. Jon Snow, Snow. ela. Uns 10 Porque no máximo. da família Stark, a Arya, a pequenininha, a ruiva e o cadeirante, que eu esqueci Opa. o nome. Eu disse cadeirante, eu não falei o... Como é do corvo. O do corvo, ele não era... Ele tem o poder do corvo lá. Aquele corvo. personagem, se aquele personagem do corvo não existisse na série, não iria mudar em nada na série. Nada. Realmente. O irmão e a irmã continuariam se pegando. Ele, tipo, o final seria o mesmo. Ele não tinha envolvimento na série, era só para gastar tempo ali. Aquela queda dele ficar paraplégico não serviu de nada também para a série. Não serviu para série, só deu para as costas do ogro lá. E eu também, uma perca de tempo foi aqueles como é? Aqueles branco que é morto-vivo, sim, do gelo. Para mim, foi uma expectativa alta demais para quase nada. Quando o cara levou uma facada, os outros morreram junto. Pronto. Morreu. Para mim, o fim da série podia ser eles conseguindo matar ele. Pronto, matou, não tem mais perigo vindo do norte, acabou a série. Era pra ser assim. Não tem origem assim do personagem do Rei do Gelo. Não tem origem. Mas eu lembro que o primeiro episódio tem passam umas coisas referentes a eles. O primeiro episódio da série. Não a origem, como surgiu. Mas já dá tipo assim, porque aparecem umas pessoas mortas. Eu lembro. Além do muro do norte, já dá tem a menina morta, né, numa árvore. Aí o cara corre, chega lá na frente, a menina já tá viva, né? Um zumbi. É um zumbi. Eu lembro dessa parte. Mas enfim. Esse quadro acabou, né? Só para recapitular, em quinto ficou Tony Soprano, quarto Xena, terceiro Sheldon, segundo Daenerys e primeiro o Walter White, que antes disse que é outro nome aí. O